Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, né? Que bênção louvar o Senhor, não é verdade? É bom demais, é muito bom. Glória a Deus. Amados, Deus tem uma palavra para compartilhar conosco nessa noite, que muitas vezes tem a ver com a nossa caminhada, tem a ver com a palavra que nós temos recebido desde o início, de vivermos uma vida sem limite em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, amado, a gente esquece de algo que parece que não é importante. Parece que não é importante na nossa vida, mas é importantíssimo. E tem a ver com o nosso tempo. O título da mensagem de hoje pode até parecer engraçado, mas o título da mensagem é: tá ligado? Na verdade é uma pergunta, não é verdade? Tá ligado aí, meu irmão? Ó, pergunta pro irmão do lado assim, com amor, fala assim: tá ligado aí, mano? Não é verdade? Agora faz igual o Marco, fala assim: fica ligado, irmão. Se você está ligado, fica ligado. Não é verdade? Amém, querido? Amados, o versículo base dessa mensagem se encontra em Efésios capítulo 5, o versículo 15 ao 17. E na verdade, essa palavra Paulo diz assim: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio em si, e sim como sábio, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Querido, apesar de muitas vezes a gente passar por esses versículos, a gente não dá muita importância, Paulo está dando um conselho aqui. Ele está entrando num tema, ele está falando assim: amado, você veja bem, preste bem atenção, como é que você anda. Mas o interessante é que ele não fala simplesmente como é que eu ando, no sentido de atitude. Tanto é que no final do versículo, ele diz que eu tenho que andar procurando, na verdade, compreender qual é a vontade do Senhor. No meio do versículo fala: remido o tempo. Hoje é sobre isso que eu quero falar. Amém, queridos? Amém. Eu quero falar sobre algo que é precioso demais na nossa vida e a gente não dá importância, que é o tempo. O nosso tempo, algo tão valioso, querido. Existe até algo que eu me lembro muito bem na minha infância, que era um comercial que falava: o tempo passa, o tempo voa, não é isso? E aí tinha aquele comercial daquele banco. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, não é verdade? Mas acho que o pessoal conhece bem, não é verdade? Mas é assim, mano. O tempo passa e o tempo voa. Quando você pisca o olho, querido, já passou. Você é um bebê, você piscou o olho, você já está com 40 anos de idade. Você está conseguindo entender? Então a gente tem que ver bem, querido, como é que a gente faz isso, porque a Bíblia está dizendo que você e eu precisamos ter cuidado, amado. Como é que a gente tem que lidar com isso? Com esse tempo? O problema maior, querido, que nós temos com o nosso tempo, você sabe o que é? É que muitas vezes a gente fica meio entediado, sabe? Meio assim que de saco cheio das coisas, sabe como é que é? Parece que cai na mesmice, sabe, querido? Agora, pasme, parece que cai na mesmice, mas às vezes a culpa é minha. Cai na mesmice, e eu trago isso até para dentro do reino. E a gente vai ver isso no decorrer da palavra. Amém, queridos? Então, amado, presta bem atenção. O problema, amado, está quando nós nos encontramos entediados e então não aproveitamos o máximo as oportunidades que Deus nos dá. Precisamos, amado, ver se não estamos perdendo o nosso horário nobre. Você já escutou falar nisso? Muitas vezes no mundo da televisão, você vê que na televisão existe um horário nobre.
Por que chamam isso? Porque é um horário onde normalmente muita gente está assistindo televisão. Se você for colocar um comercial num horário nobre na televisão, você vai pagar muito mais caro do que num outro horário qualquer, onde o mínimo de pessoas está assistindo. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Portanto, o que você anda fazendo com o seu horário nobre, querido? Pastor, como é que eu sei qual é o meu horário nobre? Você foi chamado para ser servo de Deus, amém? Amém. Você foi chamado e Deus colocou um título, Filho do Deus Altíssimo, amém, querido? Amém. Deus te coloca em lugares no meio de pessoas todos os dias. O que você faz quando Deus te coloca no meio dessas pessoas? Fala de Deus. Oh glória! Oh aleluia! Aleluia. Mas muitas vezes eu me ponho no meio dessas pessoas e eu fico assim: Senhor, qual é o meu horário nobre? Querido, Deus te botou na frente dessa pessoa, não foi à toa. Abre a tua boca, querido. Amém. Você está conseguindo entender, mano? Amém. Esse é o teu horário nobre. O teu horário nobre, o meu, querido, é todos os dias, 24 horas, diante do Senhor, querido, procurando fazer a sua vontade, não a minha. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou sozinho. Olha, ninguém está vendo. Uau. Agora eu vou fazer igual a Alissa. Ninguém está vendo. Aí eu vou e olho assim para um lado, para o outro. Aí lá vou eu para a internet, ó. Querido. Nenhum dos irmãos da igreja está aqui. Olha, o pastor não está aqui hoje, olha. Então já que eu estou fechando um negócio aqui, eu vou mentir. Querido, Deus está te vendo. Verdade. E aquela pessoa que você está fazendo, está fechando o negócio, está te vendo também. Olha o que você está multiplicando, querido. Amém. Como servo de Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Então, olha, amado, deixa eu falar um negócio para você. É simplesmente impossível viver uma vida sem limites em Cristo se estamos, amado, entediados. Se a gente começa a cair na mesmice, se a gente acha que tudo é chato. Como assim, pastor? Não entendi. Agora você entrou agora de entediado, tudo é chato e tal. Estava falando de horário nobre. Querido. O horário nobre na televisão, ele tem só um horáriozinho ali, sabe? O seu horário nobre é 24 horas por dia, sabia? Meu mano. O que você anda pensando? O que você anda maquinando na sua cabeça? Isso tudo Deus está vendo. O seu horário nobre é todos os dias 24 horas. E Deus me chama e te chama para fazer a vontade dEle. Como eu só tenho que fazer a vontade dEle, eu fico entediado, querido. Que história é essa? Tudo agora é só a vontade de Deus. E a minha, quando é que fica? A sua era para ter ido contigo no batismo, lá para o fundo daquela piscina, ou para o fundo daquele mar, querido. Se está aí contigo, está errado. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Olha só, querido, casais se casam. No início é uma maravilha, sabia? É uma lua de mel, querido, é uma bênção. Você é tudo o que eu sempre quis, olha. O camarada vira um poeta, mano. É uma coisa tremenda. Você sabe qual é que é? Resposta para todos os meus sonhos, olha. Eu sempre sonhei contigo, mulher. Oh, que coisa. Esse é o marido que eu sempre sonhei, não é verdade? Mas aí o tempo passa, sabe, querido? Aí eles vão se acostumando. Vão se acostumando, sabe? Todo dia o camarada e a mulher saem para trabalhar. Todo dia tem que criar do filho. Todo dia tem que lavar roupa. Todo dia tem que fazer comida, sabe? Todo dia tem que estar ali um tempo com família. Todo dia parece que é a mesma coisa. Ele fica entediado. Ele fica de saco cheio, sabe? Aí já começa aquelas coisas. Tipo, você já não satisfaz mais as minhas necessidades. Aí vem com algo que bate de frente completamente com a Bíblia. O amor acabou. Então você não amava, querido. Desculpe lhe falar isso. Você está conseguindo entender, mano? O que acontece? Funcionários, querido. Pessoas arrumam um trabalho. No princípio, querido, o cara faz hora extra, que é uma beleza. Você tem que ver. O cara faz o trabalho dele mais 5. Uma bênção ali. Com o passar do tempo, fica entediado. Todo dia a mesma coisa. Aí eu começo, querido, sabe? Amado, pega aquela caixa ali. Ó. Aí pega a caixa. Não, a coluna. Puxa vida. Tem que ver, essas caixas tem que ser postas mais alto aqui, porque
Aí sabe o que acontece, querido? Com o tempo começa a murmurar, começa a reclamar, já não começa a trabalhar mais com excelência para o Senhor. Por quê? Porque eu fico entediado, sabe, querido? Você vê pessoas se convertendo ao Senhor no princípio, querido. O cara quer estar em todos os lugares da igreja ao mesmo tempo. Se possível, ele mete a mão no microfone e quer pregar no lugar do pastor. Bênção. Tremendo, querido. Negócio é uma maravilha. Mas depois ele se acostuma, sabe, querido? Se cansa com tudo. Rapaz, todo dia aquela coisa. Todo dia o culto é a mesma coisa. Tem louvor, palavra, apelo e oração. Vai se acostumando, fica entediado, querido. Aí começa a desanimar. Sabe, querido? E Paulo está falando assim: querido, veja bem como é que você anda. Veja bem como é que você está remindo o seu tempo. Vê como é que você está investindo o seu tempo. Procure fazer a vontade do Senhor. Veja bem se é isso que você tem feito. O que Paulo está nos explicando é isso. Você pode perguntar: mas pastor, por que isso acontece? Não é verdade? Nós temos uma tendência, mano, de nos tornarmos entediados, sabe, querido? Chego no GE, querido, vira um tédio só. Quando você começa a ficar entediado no reino, sabe o que acontece? Tudo fica chato. Tem GE hoje, que chatice. Querido, hoje você está no louvor, que chato. Por quê? Porque ele está entediado, ele não consegue ver, querido, as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. Ele não consegue ver, querido, viver e ver a novidade de vida que Deus tem para ele, não consegue. Ele só consegue ver o material, sabe? O que aconteceu no seu GE? O mesmo que acontece sempre, é mesmo? O que acontece sempre lá? Milagres, prodígios, maravilhos. Teve alguém lá que maravilhas, teve gente que chegou lá doente e nós oramos e a pessoa saiu curada. Pô, isso já está ficando chato. Que isso, querido? O que houve lá? Não, rapaz, tivemos um louvor lá no início do GE e tal. O que aconteceu é que a presença de Deus entrou e tinha gente caindo no chão, aquela coisa de sempre. Vou ficando entediado. Só que há um perigo nesse tédio, sabe, querido? Há um perigo tremendo nesse tédio. E o perigo está no seguinte: de começar a vir umas perguntinhas na minha cabeça, que na verdade essas perguntas são completamente demoníacas, sabe, querido? E a pergunta é a seguinte: será que há algo mais para mim? Será que há algo mais para mim a não ser somente fazer a vontade do Senhor? Pastor, como é que você chegou a essa conclusão? Você quer me acompanhar, querido? Olha só. Havia um ser espiritual que era, eu vou colocar dessa maneira, como se fosse um braço direito de Deus, sabe? Sabe qual é o nome desse ser? Lúcifer. Sabe, querido? E aconteceu um certo período em que ele achou que teria mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Você quer acompanhar comigo? Amém? Ezequiel 28, versículo 12, a parte bem diante, diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido. Olha quem era Lúcifer, querido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Querido, você está vendo como é que era Lúcifer?
Deus criou Lúcifer, querido, com um propósito, tinha planos para ele, deu-lhe tudo, querido, que precisava para cumprir o seu propósito. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, quando te criou, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Você sabia disso? Amém. Deus, querido, te criou com um propósito, amém? Amém. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem outro propósito a não ser o propósito de Deus, querido. Não fique procurando chifre em cabeça de cavalo que você não vai achar. Amém. Você está entendendo, meu amado? O que existe para você é o que Deus tem e mais nada. Amém. Só que, paz, meu querido, o que Deus tem para você, a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para você viver, querido, de glória em glória e em novidade de vida. Tem sempre algo novo para acontecer na tua vida. Amém. Pastor, na minha vida não tem nada novo. Querido, então vamos analisar esse caminho aí, porque esse caminho está errado. Você em algum momento aí está entediado, querido, e está impedindo essa passagem. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Então preste atenção. Isso deveria ser, amado, mais do que suficiente para Lúcifer. Mas com o tempo ele se acostumou. Talvez, a palavra não diz, mas talvez Lúcifer deva estar pensando mais ou menos assim: deve haver outra coisa para mim, algo que não seja apenas fazer a vontade de Deus. Não é possível, porque só fazer o que esse cara quer. Querido, Lúcifer tinha tudo. Acompanhe comigo o que acontece em Isaías 14, o versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha só, querido, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Querido, preste atenção no que aconteceu aqui. Meu amado, preste bem atenção. Deus é Deus e acabou. Não tente tomar o lugar de Deus, fazer tudo pela força do teu braço ou do jeito que você quer, porque não funciona assim. É do jeito que Deus quer ou não é. Assim é o reino, querido. Você está entendendo, meu amado? Amém? Amém. Olha só, meu amado. Quer ver outro exemplo bíblico? Adão e Eva viviam, amado, na presença de Deus todos os dias. Não precisa me responder, mas você se analisa aí. Você vive na presença de Deus todos os dias, querido? Eles tinham, querido, o privilégio de se relacionar com Deus, que costumava, amado, passear no jardim na viração do dia. Todos os dias Deus vinha ter relações com ele, com Adão e Eva. Você está entendendo, querido? Todos os dias Deus vem ter relação contigo. O que você faz? Deus, eu estou muito ocupado. Agora é a hora da novela das 7, das 8, das 9, das 10, das 11 da meia-noite. Deus, agora eu estou muito ocupado. Estou trabalhando demais. Não tenho tempo para ti. Aí quando a necessidade bate a porta, aí eu quero falar assim para Deus: Deus, por quê? Você tem que perguntar para você mesmo, querido. Você tem que se auto-perguntar: por quê? Eu tenho que perguntar para mim mesmo: por que, pastor Zeca, que você fez isso, querido? Por que você foi não ter tempo para Deus? Você está conseguindo entender, querido? Amado, você sabe o que Adão e Eva tinham? Dons, talentos, sabedoria, e foram criados com um propósito. Deus, querido, entregou na tua mão dons, talentos. Sabe para quê? Não é para você encher a bunfa de dinheiro não, querido. Não é para você chegar no meio dos seus amigos ou no meio de todo mundo e falar que você é um cara. É para fazer a vontade de Deus. Para isso Deus te deu. E paz, meu querido,
conforme você usa o seu tempo, os dons e talentos, e o que você faz com o propósito que Deus te deu, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai cobrar isso de você e de mim. O que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu? Será que eu tinha tempo? Não tinha tempo? Aquilo que Deus me deu, eu peguei aquilo, em vez de investir tempo para poder servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele me deu, eu começo a fazer a minha vontade e me autoagradar. Presta atenção, querido. Você acha que o culto é para agradar quem? A Deus. Glória a Deus. O culto é para agradar a Deus, querido. Todo louvor, você acha que o louvor é para agradar quem, querido? A Deus. É a Deus, meu amado. Aí eu não gosto desse louvor, não. Querido? Quem te perguntou que é para você gostar ou não? Seja apaixonado pelo Senhor, que não vai ter louvor que você não goste. Amém. Amém. Seja apaixonado por Jesus, que não vai ter louvor, querido, que seja tocado, que não vai correr lágrimas dos teus olhos, que você não vai pular de alegria, dependendo do estilo do louvor. Você está entendendo, querido? Tudo começa com você e Deus. Amém. Aí tudo eu fico entediado, tudo é chato. Ô, querido, você está conseguindo entender, igreja? O que acontece com Adão e Eva, amado, é que eles foram contaminados, enganados pelo diabo, sabe? Mas sabe por que eles foram enganados? Porque possivelmente eles devam ter pensado a mesma coisa que eu estou falando desde o início. Deve haver mais. Eu não fui criado só para isso. Deve haver mais. Não fui criado só para obedecer a Deus. Que negócio é esse? Não. E aí escuta aquela conversinha, querido, da serpente, da cobra, lá do diabo, falando, certamente não morrer. Que isso, querido? Deus falou, se você comer desse fruto, vai morrer, querido. Acabou. Meu amado, presta atenção. Presta atenção, porque o diabo tem feito isso todos os dias na nossa vida, fazendo essas propostas. Olha que diz Gênesis 3, o versículo 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Está vendo a proposta aqui? Foi a mesma que derrubou Lúcifer. Foi a mesma que fez do diabo cair, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora eu quero fazer uma pergunta, querido, sinceramente, um fruto desejável para dar entendimento é um negócio complicado, não é verdade? Você desejar um fruto, uma fruta ou qualquer coisa que seja, porque tem uma aparência boa, é uma coisa, certo? Não, tem uma aparência boa, parece gostoso. Agora, não, isso aqui está me parecendo que vai me dar um entendimento melhor. Na verdade, amor, o entendimento melhor foi por causa da proposta da serpente, não tinha nada a ver com o fruto. Você está conseguindo entender, meu amor? Amém, querido? Amém. Você está conseguindo entender? Então presta atenção, ele aceitou aquela conversinha. Realmente deve ter alguma coisa a mais, não é só obedecer não, que negócio é esse? Ele disse que eu vou morrer, e não vou morrer nada. Ele está com medo que eu emparelhe ali com ele, que eu fique igualzinho a Deus, e daqui a pouco começa a dar ordem nele. Você está conseguindo entender, amado? Amém. Como eu estava falando anteriormente, volto a falar, o diabo faz isso todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Como, pastor? É assim, meu amado, você pode alimentar a tua alma com essas músicas mundanas, falando de sexo, droga, não tem problema nenhum, você não vai morrer. E aquilo vai entrando. E aquilo vai entrando e vai contaminando. Aquilo vai entrando e vai contaminando. Eu ligo a televisão, você pode assistir esse filme, não tem problema nenhum, rapaz. Umas cenazinhas assim de pornografia, isso não tem nada demais. Afinal de contas, você já é adulto. Oh, querido. Quantas mentiras o diabo tem falado, mano? E infelizmente a igreja tem aceito. A igreja tem aceitado essas investidas. A igreja tem aceitado essas ofertas.
Você está conseguindo entender, igreja? É ofertas. É falar para os jovens, não tem problema não, você pode entrar nesse relacionamentozinho aí. Pode ter um relacionamento aí sexual do casamento, não tem problema nenhum não. Chega para os cônjuges, pode ter um relacionamento à parte do casamento, isso é normal. E as pessoas vão caindo, vão aceitando. Sabe por quê, querido? Estão entediadas. Estão achando que só obedecer a Deus não é suficiente. Acha que tem que ter mais. Estão brincando com fogo, querido. Vai se queimar, meu amado. Quem brinca com fogo se queima, querido. Presta bem atenção, amado. Deixa eu aclarar uma coisa aqui. Há momentos de prazer, sabia? Se você não sabe, fora da vontade de Deus. Você sabia disso? Só que esses momentos de prazer é por um período. Porque ele está alimentando a tua carne, mas ele está matando o teu espírito. A tua carne é algo legal pra caramba, você sabia disso? O pecado para a carne é algo legal demais. Você tem que ver, querido, que coisa boa é para a carne. Só que isso só demora um período, amado. Depois, o que acontece é que vem a frustração, vem o tédio. Você está entendendo, amado? O vazio, a morte, ou seja, a separação de Deus. Até que se percebe, amado, que se gastou os melhores anos da sua vida, sabe com o quê? Com nada. Eu já tive, querido, gastando muito meu tempo com pornografia durante o período da minha vida, sabia? Perdi tempo. Sabe o que eu ganhei com aquilo? Você quer que eu diga a vocês? Nada. Absolutamente nada. Querido, é perder tempo. Isso não é investir, é perder tempo. Você está entendendo, amado? Amém? E quando isso acontece, amado, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem que acender um alerta, sabe? Um warning, um aviso, tipo assim, atenção, cuidado, querido, você está em perigo. Quando eu começo a ficar entediado com as coisas do reino, com a minha vida, tem que acender um alerta dentro de você e dentro de mim, querido. Porque você está em perigo. Daí para dar um pulo para fora, se afastando de Deus completamente, é assim, ó, é rápido. Você está entendendo, amado? A Bíblia, amado, nos dá exemplos como sinais de alerta. Queria trazer alguns aqui só, por causa do tempo, nós não temos tempo para falar de todos, né? Mas vamos trazer alguns como exemplo básico, amém, amado? A Bíblia fala de um homem, amado, chamado Ló. Esse homem sai da terra dele com um homem, com uma cobertura espiritual chamado Abraão, amém? Amém. Saiu, querido, com Abraão. Prestem atenção, porque às vezes vocês podem perguntar, mas pastor, que negócio é esse de Abraão ser cobertura de Ló? O chamado era para Abraão, não era para Ló. Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você está entendendo? O Ló, querido, entra na jogada. Abraão traz Ló. Mas o chamado era para quem? Abraão. Portanto, no princípio, vem Ló, querido, caminhando bem. Enquanto Ló andou, amado, sob a cobertura espiritual de Abraão, esse homem prosperou, querido. Enquanto ele se submeteu àquele homem de Deus, ele prosperou de maneira tremenda. Olha o que diz, amado. Gênesis 13, o versículo 1 e 2 diz assim: saiu, pois, Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome dele, do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Está vendo aí, querido, Ló com ele? Versículo 2, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ló, amado, teve uma grande oportunidade para mudar a sua história, se submetendo a esse homem até o resto da vida dele. Ele teve essa oportunidade de escolher Abraão como seu pai espiritual e aprender com Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé. Teve a oportunidade, querido, de seguir o mesmo modelo
de copiar o modelo dele. Mas ele não escolheu isso. Com o tempo, querido, essa prosperidade começou a ficar meio que habitual. Logo começa a se acostumar com essa vida. A cobertura de Abraão começou a não ser já tão importante. Vai recebendo a igreja, porque isso tem acontecido dentro das igrejas. Eu começo a caminhar, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus investindo na minha vida, eu começo a caminhar. Chega um certo tempo que eu tiro uma ideia, não sei de onde, querido. Deus está me enviando para o Japão. Meu amado, sua cobertura vai contigo? Não, minha cobertura não, mas não tem essa não, porque eu já decidi, Deus falou comigo. Meu amado, se você tem uma cobertura, Deus vai falar com a tua cobertura também. Você está conseguindo entender, meu amado? Isso é não agir independentemente. Isso é não agir sozinho. Isso é agir debaixo de Deus e debaixo da autoridade que Deus colocou na tua vida. Você está entendendo, meu amado? Amém, queridos? Então ele começou a se acostumar com isso, e ele viu que a cobertura espiritual passou a ser um fator comum. Quando houve um problema, amado, na ordem econômica, que na verdade o problema foi entre os servos de um e de outro, os servos de Abraão e os servos de Ló, andar com Abraão deixou de ser prioridade. Afinal de contas, já fui até aqui, agora eu posso sozinho. Você não vê isso no reino. Você não vê isso no reino. Você vê Jesus enviando os discípulos. Mas Jesus estava ali acompanhando eles. Quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus mandou os discípulos pegarem. Falou assim: vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Espere até o Espírito Santo chegar, e Ele é que vai guiar vocês. Você está conseguindo entender? Eles se submeteram à ordem da cobertura que era Jesus. Você está entendendo, querido? Amém? Esse homem começou a ver isso aí já como uma coisa, já não precisa tanto, sabe? Afinal de contas, já caminhei bastante, já sou um líder aqui dentro da igreja e tal, já não preciso tanto. Meu amado, aí é que você precisa mais ainda. Porque agora você vai começar a lidar com vidas, e você vai precisar mais ainda. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Olha o que diz Gênesis 13, o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Querido, deixa eu falar uma coisa. Uma vez que o pecado foi gerado no nosso coração, o pecado da independência, de querer não depender mais de Deus e nem do irmão, de querer não depender mais de Deus e da sua cobertura, uma vez que isso se instala no meu coração, eu começo a pensar isso, sabe? Tem que haver alguma coisa a mais para mim. Não é só isso que Deus tem, não. Não é só fazer a vontade de Deus, não. Acho que eu posso ajudar Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se você entrar para ajudar Deus, você vai atrapalhar. Sabe como é que você quer ajudar Deus? Amém? Amém. Só obedeça. Amém. Só obedeça, querido. Você vai ver que ajuda tremenda você vai dar ao Senhor. Amém, querido? Amém. Simplesmente se submeta ao Senhor. Ló, amado, fez a pior decisão da sua vida. Sabe o que aconteceu com Ló? Começou, querido, a viver cercado de pessoas corruptas, num lugar cheio de prostituição e luxúria. Olha o que acontece com esse homem, querido. Sem cobertura espiritual, foi fácil se acostumar com o pecado. Vê que ele vivia nesse meio, mas não saía, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Sabe por quê, querido? Porque o pecado, o diabo ele vai fazendo assim, sabe, com o ser humano? É igual, eu já falei isso há um tempo atrás, vou voltar a repetir para que você não esqueça. É como a experiência do sapo, sabe, da rã? Então, você esquenta, você bota a água fervendo, bota ela lá fervendo, pega uma rã, querido, joga lá dentro. Sabe o que vai acontecer? No mesmo momento que ela bater na água, ela pula fora. Você sabia?
Querido. Agora faz o seguinte, pega uma água geladinha, sabe? Aí bota a rã lá dentro. Sabe o que ela vai fazer? Ela fala assim, ô vida, ô glória, tô na bênção aqui, ó. Aí você vai e aumenta um pouquinho, viu o fogo? Bota lá um pouquinho. Ela vai amornando. Vai amornando. Aí você aumenta mais um pouquinho. Aí dá um tempinho, você vai aumentando mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver que a água vai começar a ferver e a rã não sai dali, querido. Até que o coração dela faz assim, ó. Pá. E ela morre. O diabo tem feito isso, querido, com o povo de Deus, sabia? Ele não chega de uma vez, não. Ele vai aos pouquinhos. Eu vou entrando. Não, só um pouquinho aqui. Não, Só que só uma internet, só um sitezinho que eu vou olhar. Só um filmezinho. Não tem nada demais. Não, só um palavrãozinho aqui que eu vou soltar. Não tem nada demais isso aqui. Tá? Só uma mentirinha. Afinal de contas, é uma mentirinha branca. Nunca vi mentira até cor, na verdade, mas tudo bem. E aí eu vou. E aí o diabo ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando o fogo. Até que, ó. Morre. Até que eu me desconecto. Quando eu vejo, eu já estou completamente desconectado do Senhor. E estou achando que estou com Ele. Estou no meu GE, querido. Formando pessoas, formando rãs dentro de panelas que está começando a ferver. Porque o pior de tudo é que, além da minha vida, eu ainda carrego comigo um monte. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção, amado. Porque esse homem ele perdeu a oportunidade de andar perto de um homem de Deus tremendo. Consequência, amado, Sodoma e Gomorra destruída. Você sabe por que Ló e sua família foi salva dessa destruição? Você tem ideia? Por causa da intercessão desse homem, querido, que era a cobertura espiritual dele, que foi Abraão. Se Abraão não intercedesse por Ló, querido, Ló ia estar no meio dessa destruição com a família dele. Você está conseguindo entender, meu amado? Você sabe o que a sua cobertura espiritual faz? Ora, intercede pela tua vida. Todos os dias. É joelho no chão, é boca no pó. E sabe o que entristece o meu coração, amado? Não é orar pela igreja todos os dias, não, sabe? Você quer saber o que entristece? É você botar o joelho no chão, a boca no pó, e quando você olha para o irmão, querido, o irmão está de braço dado com o diabo fazendo um carnaval. É isso, querido, que o meu coração chega a derreter, sabe? Eu falo, meu Deus do céu. E o pior de tudo, você chega para dar uma palavra aqui, você ainda é mal interpretado. Você está chegando com uma palavra para ajudar. E você é mal interpretado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Sodoma e Gomorra foram destruídos. Seus descendentes, que eram os moabitas e amonitas, levantaram-se, querido, contra o povo de Israel. Você sabia disso, querido? Os descendentes que começaram a crescer nessa terra aí, onde Ló andou e foi caminhando, que era de Ló e sua família, e começou ali um povo ali a crescer, os amonitas, começaram a crescer os moabitas, eles levantaram-se contra o povo de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amado, presta bem atenção. Nunca, querido, pense que sozinho você vai ganhar alguma batalha com o diabo. Você com Deus, você é a maioria. Mas Deus, quando Ele te resgatou, e a palavra dele, quando diz para a gente deixar a independência de lado, é deixar a independência de Deus e do meu irmão. Olha só. Você já viu como é que é o formato da cruz? Tem uma madeira na vertical e uma na horizontal. A vertical, para me levar à comunhão com Deus. Paz do homem com Deus. E a horizontal? É do homem com o homem. Você está entendendo, querido? É dessa maneira que Deus quer que o povo dele ande.
é dessa maneira, se submetendo uns aos outros, se submetendo à sua liderança, à sua cobertura. Quer ver outro exemplo, querido? Judas, ele foi chamado para participar do GE de Jesus. Você já viu isso? Coisa tremenda, não é verdade? Sabe quem era o líder do GE de Judas? Jesus, querido. Olha que coisa, que bênção, não é verdade? Judas por 3 anos, querido, esteve muito próximo de Jesus, andou com ele, tinha pleno acesso a hora que quisesse a Jesus, os ensinamentos, os exemplos. Eles caminhavam, querido, juntos, comeram juntos, viajaram juntos. Ele era discípulo de Jesus. Sabe o que acontece, querido? Presta atenção. Atos 1, versículo 16 e 17 diz assim: ó, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus, porque ele era contado contra nós e teve parte nesse ministério. Jesus, olha só, querido, Judas era contado entre os discípulos, ou seja, era um de nós, ele era um dos nossos. Mas o que aconteceu com ele? Você tem ideia do que aconteceu, querido? Oh, Jesus. Talvez no princípio Judas até tenha orado, falou assim: Senhor, obrigado por essa oportunidade tremenda, não é verdade? Rapaz, fui chamado aqui para estar no meio desses 12, uma bênção tremenda. Mas depois parece que a rotina, sabe, querido? A rotina, porque a rotina de Jesus é assim, olha, todo dia um milagre novo. Está vendo a rotina de Jesus? Paz, meu querido, tem pessoas que se acostumam com isso. Isso vira um tédio. Que negócio, é todo dia milagre agora, que coisa chata eu, hein? Eu fico entediado com isso, querido. Milagres, sinais, ensino. Que coisa, quando eu penso que eu já sei tudo, vem ele com alguma coisa nova. Que coisa é essa? Tá pensando o quê, rapaz? Eu já tenho 40, 50 anos na cara, rapaz. E quer me ensinar mais o quê? O quê? No reino de Deus não funciona dessa maneira. Quando você pensa que você já alcançou, tem mais. Quando você pensa que alcançou, tem mais. Quando você pensa que você já chegou, tem mais. Tem sempre mais. E é em abundância, querido. E é em abundância, amém, amados? Oh, Jesus. O que acontece, querido, é que justamente Judas se acostumou com isso, perto fisicamente de Jesus, mas seu coração estava longe demais. Consequentemente, amado, longe dos seus irmãos, e em seguida, amado, trocou o seu GE pelas riquezas desse mundo. Olha só, essa coisa aqui de milagre todo dia e tal, e todo dia Deus provê alguma coisa. Quer saber uma coisa? Deixa eu aceitar essa proposta aqui, que agora eu vou ganhar milhões e milhões e perder a própria vida? Não vale a pena aquilo. Não vale a pena. Por algumas moedas, por alguns milhões, bilhões que sejam. Me responda sinceramente, se alguém lhe oferecesse, tá, querido, hoje, 1 bilhão de pounds, você entregaria a sua vida por 1 bilhão de pounds? Agora, paz, meu querido, o diabo tem oferecido muito menos disso e tem gente entregando a vida. Você está conseguindo entender, querido? Sabe por quê, querido? Porque está entediado. Me acostumei com os milagres, me acostumei com essa rotina, com essa coisa de maná caindo todo dia. Olha só, querido, elas poderiam ajudá-lo a realizar seus próprios desejos, sabe, a riqueza do mundo? Mas o que acontece, querido, é que isso seria momentâneo, seria só para esse mundo. Você está entendendo, querido? Judas desperdiçou a oportunidade de vencer a independência de Deus e dos irmãos. Ele perdeu essa oportunidade.
Meu amado, eu estou aqui para te dizer que Deus te dá essa oportunidade todos os dias. De você cada dia mais ser menos independente de Deus. De você e eu a cada dia mais sermos menos independentes um do outro. A cada dia Deus está nos oferecendo isso. Para cada dia mais e mais isso acontecer. Você sabe o que acontece? Qual foi a consequência de Judas? Judas passa a não fazer mais parte do GE de Jesus. Segue para um lugar que Deus não teria parte com ele. Um lugar de independência total. E sabe qual é o final disso aí? Morte. Acompanhe comigo Mateus 27, versículo 4 e 5 diz assim: pequei traindo sangue inocente. Eles porém responderam: que nos importa? Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Enforcar-se. Amado, presta atenção, que no coração desse homem estava tão afastado de Deus, que após ver que tinha feito algo de errado, ele não se arrepende, querido. Há um remorso, é diferente de arrependimento. Um remorso é assim: meu Deus do céu. Um remorso, eu fico mal por causa da consequência que vai vir. É a consequência do meu erro. A pessoa roubou um banco, foi pega. Agora a consequência, ela vai ser presa, querido. Vai pegar alguns anos de cadeia aí. Ela começa a chorar. Meu Deus, a pessoa se arrependeu. Não! Ela chorou porque ela foi pega. Tem pessoas que dentro do reino que não se arrependem. Tem pessoas dentro do reino de Deus que sentem remorso porque foram pegos no flagrante. Deus trouxe no meio da... Eu vou no culto. Só vou no culto, tem muita gente. Que aí eu fico lá no cantinho e Deus não me vê, sabe? Aí Deus levanta, naquele dia Deus envia um servo dele lá, sabe, querido? Não religioso não, Deus levanta um servo. Aí o servo fala assim, ó: você que está aí atrás para ir, rapaz, acabou. Aí ele dá uma palavra, querido, que vai de encontro ao teu coração. Vai dar uma palavra para te dar vida. Aí sabe o que você faz? Que negócio não é homem de Deus não, rapaz. Hein? Diz agora, se eu não fizer, que vai acontecer isso. Não, não é homem de Deus não, rapaz. Estou fora. Nunca mais volto nessa igreja. Meu amado, você perdeu a oportunidade de se arrepender. Perdeu a oportunidade de se arrepender. De mudar a tua mente. Mudar o rumo da tua vida, da tua história. Você está entendendo, querido? Amém, amado? Amém. Olha o que é que diz, querido. Tiago 4,4 diz assim, olha: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Amado, presta atenção, não dá para ver mistura de trevas e luz. Ou você está nas trevas, ou você está na luz, meu amado. Não, pastor, veja bem, eu aceitei Jesus. Que bênção, glória a Deus. E aí? Não, e aí eu vou à igreja. Glória a Deus, meu amado. E aí? Não, e aí que é só isso. Meu amado, Deus tem muito mais para você. Você está vivendo essa vida medíocre? Deus tem um banquete. Você está comendo migalha no chão? Querido, presta atenção. Deus tem uma vida mais do que vencedora para você. Deus tem uma mesa preparada, querido, para nós, diante dos nossos inimigos. Deus tem para você uma vida, querido, com a cabeça ungida e um cálice transbordante. E para que você viva na casa do Senhor para todo o sempre. É isso que Deus tem para a sua igreja. Dá salva de palmas ao Senhor, é isso mesmo, querido. Aleluia. Um outro homem, querido, que teve um chamado tremendo para viver na casa de Deus, o nome dele foi Salomão. Ele foi filho de um homem, nós cantamos aqui hoje, não é verdade? Ele foi filho, amado, de um homem que saiu da boca do próprio Deus o seguinte: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Segundo o coração de Deus. Olha só, querido, era um homem segundo o coração de Deus. E sabe o que acontece, querido? Salomão, ele teve a oportunidade de também ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo, querido? Ele teve a oportunidade, querido, de ser
visto da mesma maneira que um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado, amado, para construir o templo, símbolo da presença de Deus no seu templo, querido. Quando ele terminou, sabe o que acontece quando ele termina a construção do templo? Ele orou. Sabe o que acontece quando esse homem ora? A palavra diz que quando ele orou, a glória de Deus encheu aquele lugar. Ninguém ficou de pé, querido. Você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Amém? Amém. Deus começa a falar com esse homem em sonhos. Deus tinha planos, querido, para Salomão. Ele tinha, amado, ordens de Deus. Deus, amado, deu tudo o que precisava para cumprir o seu propósito. Deu a Salomão, querido, dons, talentos, deu sabedoria, deu riqueza. Compôs, querido, milhares de provérbios e poemas. Os homens, amados, de todas as nações eram atraídos por causa da sabedoria de Salomão. Olha o que esse homem faz. Olha o que Deus faz com esse homem, querido. Você está conseguindo entender, amado? Amém. Se acostumou. Achou que era pouco. Você acredita nisso, querido? Esse homem acha que é pouco. Durante os primeiros anos, Salomão foi fiel. Sabe? Até que ele se acostumou, amado, com o tempo. Sabe? A companhia das suas mulheres. Ele foi se acostumando com isso. E o que acontece é que isso foi esfriando, sabe? Aquele entusiasmo, aquela coisa toda, aquela coisa de início, sabe? Aquele amor tremendo, inicial. Ele tinha um chamado, amado, para manter acesa a chama da presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou entediado, passou a viver, amado, para realizar coisas. Começou a fazer muitas coisas. Começou a ficar muito ocupado. Parece que um dia, querido, ele pensou, deve haver algo mais para mim, algo que não seja apenas fazer a vontade de Deus. Volto a dizer, querido, esses pensamentos são pensamentos demoníacos. Não há felicidade fora da vontade de Deus. Não há amor fora da vontade de Deus. Não há alegria fora da vontade de Deus. Se você quer ter suprimento para todas as áreas da sua vida, querido, é somente debaixo da vontade de Deus que você vai encontrar isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, amado, preste bem atenção. Porque o final da vida desse homem foi um final que você olha esse homem triste, completamente acabado. Porque olha o que diz Eclesiastes 2, versículo 17 e 18. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Você já tentou correr atrás do vento, querido? Eu não sei se você sabe. Ponto número 1, o vento você não vê, você sente, não é verdade? Aí você vai correr atrás dele. Sabe quando você vai pegar ele? Nunca, querido. O que Salomão está dizendo é assim: eu perdi o meu tempo. O tempo passou e eu não fiz nada. De que me vale toda essa riqueza? De nada. Eu trabalhei igual um camelo. Para quê? Para nada. Para deixar com alguém que vai vir depois de mim, que eu não sei nem o que vai fazer. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Todos os momentos, amados, de prazer fora da vontade de Deus sumiram, ficando vazio, simplesmente frustração. Não ficou mais nada. Ele pediu sabedoria e recebeu, querido. Porém se esqueceu, sabe, amado, de uma coisa importantíssima, de pedir o mesmo coração que o pai tinha. Você pede sabedoria, Deus te dá, certo? Se você não tiver um coração igual ao de Deus, querido, essa sabedoria não serve para nada. Absolutamente nada. Vira uma sapiência, sabe? Eu entendo de tudo, mas
não serve para nada, não tem poder, não tem unção, não tem vida nas palavras. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Amém. Então, amado, presta atenção. Só a sabedoria, amado, não foi suficiente. Sabe qual foi a consequência? Esse homem, querido, você vai ler a história, eu aconselho você a ler, quando você tiver oportunidade. Esse homem, ele se torna, querido, um idólatra. A divisão entrou na sua casa, gerou filhos perversos, sabe, querido, nécios e impulsivos, sabe, amado? Fazendo Israel uma nação completamente dividida. Por que, pastor, isso aconteceu? Achou que tinha algo mais a não ser, além de fazer a vontade de Deus. Achou que tinha alguma coisa a mais além de fazer a vontade de Deus. Amados, histórias como estas acontecem todos os dias. Fazem parte, querido, da natureza pecaminosa do homem. E nós podemos perguntar como é que nós podemos impedir que isso aconteça nas nossas vidas, não é verdade? Como é que a gente pode paralisar? Como é que a gente pode saber se a gente já está entediado? Como é que eu posso saber isso? Sem ânimo para orar, sem ânimo para ler a Bíblia, sem ânimo para ir ao culto, sem ânimo para ir ao GE, sem ânimo para adorar o Senhor. Como podemos seguir a Deus, amados, se nós não estivermos animados com Ele? Às vezes eu vejo pessoas entrarem aqui assim, sabia? Eu vejo a pessoa entrar, eu olho. Minha amada, como é que você está? Meu amado, como é que você está? Tudo bem, pastor? Tudo bem? Querido, eu fico olhando, eu já começo a orar. Eu falo assim, misericórdia, não é verdade? Se o negócio está bem assim, quando estiver ruim, misericórdia, sai de baixo. Querido. A pessoa vem até para estar de chinelo. Você olha, mas não, está de sapato. Aí vem arrastando, vem totoque, totoque, totoque. Porque está tão desanimado, querido, que o pé não levanta do chão. Meu amado. Você com ânimo desse, amado, como é que você vai conquistar alguém para Jesus? Vou falar de Jesus. Jesus é muito bom. Aceite Jesus na sua vida. Ele vai olhar para você e vai falar, querido, eu estou mais animado sem Jesus do que você com Ele. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Como é que podemos compartilhar sobre Jesus a outros, amados, se não estamos animados no nosso caminhar com Ele? Como compartilhar algo que não é realidade no nosso coração? Vou fazer aqui rapidamente para nós encerrarmos e orarmos, viu, querido? Uma aplicação prática para a gente sair daqui, para que isso não atinja, se já tiver atingido a nossa vida, para que a gente possa sair daqui já pondo em prática e rechaçando e tirando das nossas vidas de uma vez por todas. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Primeira coisa, querido, que eu tenho que ter é arrependimento, querido. Eu tenho que fazer um U-turn. Eu tenho que fazer, querido, um retorno. Eu estou indo no caminho, eu tenho que voltar. Olha o que diz Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele a Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então está falando o que, querido? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar o meu caminhar, eu tenho que ver bem como eu estou andando, se eu estou fazendo a vontade do Senhor ou não. Amém, queridos? É isso que eu tenho que começar. Se eu não estiver andando sabiamente conforme Deus quer, amado, o que eu tenho que fazer é um U-turn. Eu tenho que fazer um retorno. Isso tem que ter um arrependimento no meu coração, uma mudança na minha mente. Amém, amado? Porque é na presença do Senhor que eu vou encontrar refrigério. É na presença do Senhor, querido, que eu encontro paz, comunhão. É na presença do Senhor que eu encontro shalom. Amém, amado? E quando eu me arrepender, eu tenho que buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu tenho que buscar a Deus para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é a minha, é a de Deus, querido. Lucas 11, versículo 9 em diante diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra,
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Amado, presta atenção, aqui já começa uma chave aqui, viu? Quando eu busco o Senhor, meu amado, eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus para que eu seja cheio, revestido dele. Eu não posso simplesmente... Como é que eu busco a presença de Deus? Ah, Senhor, Senhor, então Jesus, amém. Isso não é buscar Senhor, querido. Isso não é buscar o Senhor, é buscar conhecê-lo. Você tem que ler a palavra dele. Você tem que meditar de dia e de noite nessa palavra. Essa palavra tem que ser vida na minha vida e na tua vida, querido. Você está entendendo, igreja? Amém? Eu tenho que ansiar todos os dias para não simplesmente ser, mas estar e viver sempre cheio do Espírito Santo. Porque se eu não tiver, amado, transbordando do Espírito Santo, o que acontece é que eu vou viver entediado sempre. Eu vou estar sempre triste. Eu vou estar sempre frustrado, querido. Eu vou estar sempre desanimado. Ah, não tenho ânimo para ler a palavra. Ah, não tenho ânimo para ir ao culto. Ah, não tenho ânimo. Quando a pessoa fala isso comigo, eu já sei que o nível do Espírito Santo está vazio. Precisa encher, querido. Mas tem que ansiar pela presença do Espírito Santo. Você tem que querer a presença. Nós precisamos, amado, do Espírito Santo para manter a chama acesa. E a palavra está dizendo que se nós pedimos ao Senhor para nos encher com sua presença, aí, querido, receberemos alegria para seguir e desfrutar dessa viagem. Amém, amado? Outra coisa, querido, quando você estiver pedindo para ser cheio, eu falei aqui no princípio que Deus te deu dons, talentos, não é verdade? Isso está aí dentro de você. Deus já te deu. Tá, pastor, e aí? E aí que você tem que pedir para isso ser reavivado dentro de você. Amém, glória a Deus. Isso tem que pedir para ser reavivado. E só você sendo cheio do Espírito Santo, amado, que você vai conseguir pedir a Deus para que isso reavive dentro de você. Amém, Senhor. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você não consegue. 1 Timóteo 1, versículo 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Amado, devemos terminar nossa caminhada tão animados quando começamos. Amém. Não pode, querido. Você pode no meio da caminhada, querido, pode cair um peso sobre você. Às vezes as lutas, as dificuldades, às vezes esmorece, deixa a gente um pouco, né? Mas você não pode, querido, parar. Você não pode morrer no meio do caminho por causa disso. Amém, amados? Amém. Deus nos deu tudo o que precisamos para continuar o seu trabalho aqui. Amém. Você e eu já temos tudo, querido. Amém. A palavra diz que nós somos despenseiros do reino. Amém. Presta atenção, sabe o que é dispenseiro? É aquele que tem a chave da dispensa. Amém. Deus entregou essa chave na minha mão e na sua. Você pode abrir lá e na dispensa de Deus tem tudo, querido. Amém. Tudo. Tem material, espiritual, emocional, tem saúde, tem tudo naquele local. Amém, querido? Amém. Deus tem dado tudo para nós. Ele nos deu, querido, Jesus, o Espírito Santo, nos deu dons espirituais. Como é que a gente pode ficar desanimado com isso tudo, querido, que Ele nos deu? Sinceramente, como é que a pessoa pode ficar desanimada? Tem Jesus na sua vida. Amém, Jesus. Foi dado já o Espírito Santo. Ah, mas pastor, você tem que se encher. Amém. Presta atenção. No dia do Pentecostes, Deus dá uma ordem, querido, aos discípulos que fossem para Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Meu amado, presta atenção. Mais da metade, muito mais da metade, não ficou lá esperando e não foi cheio. Cerca de 500 pessoas foram para o Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado, sabe quantas pessoas tinham? 120. Sabe quem recebeu o Espírito Santo? Só os 120.
E os outros, pastor? Não quiseram. Portanto, meu amado, preste bem atenção. O Espírito está sujeito ao profeta. Se você não quer, ele não entra. Mas se prepara para o tédio. Deus quer tirar você desse tédio hoje. Amém. Glória a Deus. Deus quer tirar você desse lugar hoje. Deus quer fazer com que você tenha uma vida alegre nele. A palavra diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós nos alegramos com aquilo que Deus nos dá. Nós vamos ser gratos, não é verdade, com aquilo que Deus nos dá. Mas a nossa alegria não pode ser por causa das coisas. A nossa alegria tem que ser apesar de. É verdade. Amém. Porque apesar de eu de repente não ter aquilo que eu quero ou que eu sonho, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo, Ele me cobre, Ele me guarda, Ele me acorda todas as manhãs, querido. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo, amado? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então, amado, caminhar com Jesus, eu quero dizer para você que é emocionante. É uma relação sobrenatural. Para que no final, amado, nós possamos falar o que Paulo disse. Presta atenção. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Isso só é possível com Jesus, queridos. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, isso só é possível com Jesus. Isso só é possível com o Espírito Santo. Não há outro jeito. Não há outro jeito de seguirmos o caminho que Deus tem para nós. Não há jeito de andarmos em obediência ao Senhor se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar com vocês. Queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor.